Sinfaz Fisco ele lançou o mentirômetro. O que vinha a ser o mentirômetro? Bom, o mentirômetro surgiu, na verdade não é uma ideia original, mas surgiu de uma ideia criada pela Faria Lima, antiga Avenida Paulista, do impostômetro, onde se vende equivocadamente a ideia de que o empresário paga o imposto. Na verdade, o que não é verdade. Quem paga o imposto é o consumidor, quem está lá na base da pirâmide social. Ele que ao comprar o seu quilo de carne, ao comprar o seu feijão, ao comprar o seu arroz, ele paga o imposto naquele momento. Então naquele momento o empresário retém aquele dinheiro pago pelo consumidor e no mês seguinte ele repassa. Ele é um repassador do dinheiro que ele pega de um e repassa para os cofres públicos. Deveria repassar. E aí a ideia surgiu, como vem da Faria Lima, nós botamos o mentirômetro para mostrar o que de verdade, quais são os números de verdade do Estado de Minas Gerais, já que a Assembleia Legislativa tentou ter acesso aos saldos bancários, não teve sucesso, mesmo judicialmente, tendo uma vitória em primeira instância, o governo do Estado de Minas Gerais recorreu e não abriu as contas, mas só que, e eu quero deixar claro, Vera e Paulo, que todos os números que nós vamos discutir aqui são números públicos. Isso, a Secretaria de Fazenda torna público, é obrigada a tornar público um relatório quadrimestral e um balanço anual. Nós vamos falar em cima desses números. O governo do Estado ele publicou o balanço do Estado, onde no balanço ele é obrigado a mostrar o que havia de dinheiro em caixa. Então o balanço ele tinha no dia 31 de dezembro 24 bilhões 410 milhões. Entrou nos cofres de Minas Gerais 36 bilhões 294 milhões. E o governo gastou, pagou, efetivamente paga, não aquelas que ele só empenhou, aquela que ele pagou 27 bilhões 133 milhões. Ao diminuir os 36 menos os 27, nós teremos um saldo de 9 bilhões 160 milhões. O que eu faço com esse saldo? Eu somo aos 24 bilhões, que era o saldo do dia 31 de dezembro. Então hoje, já com salários depositados, o governo de Minas Gerais tem em caixa, vou dar inclusive os centavos, 33 bilhões 571 milhões 7.676 reais e 80 centavos. É dinheiro bastante para pagar o que deve à educação e para dar o reajuste? É dinheiro bastante, o reajuste nós vamos até discutir de onde é. É dinheiro bastante, a folha do ano passado inteiro, incluindo o 13º, foi de 35 bilhões e 100 milhões. Nós temos em caixa hoje o dinheiro que daria para pagar quase 100% da folha do ano passado todo. Posso tentar desfazer uma fala divulgada sobre o impacto das emendas no Caixa do Estado? Seriam próximo de 9 bilhões. E foi levado isso para o STF, que seria um impacto de 9 bilhões e não se demonstrou de onde tirar. Pois bem, no último relatório quadrimestral, o próprio governo ele informa que a folha líquida do Executivo, que não é essa folha líquida que eu vou explicar daqui a pouco, foi de 40 bilhões 125 milhões, tá certo? A segurança pública, se todo mundo entrar agora no transparência.mg.gov.br e clicar em despesas pessoal e despesa com pessoal, qualquer pessoa, qualquer cidadão ou cidadã vai ver que a Secretaria de Educação consome 21% do total da folha de servidores do Estado de Minas Gerais. Se foi 40 bilhões 125 milhões no ano passado e a educação consome 21%, daria o valor com a folha da educação do ano passado foi de 8 bilhões e 420 milhões. Se nós jogarmos 33% sobre esse valor da folha cheia, nós vamos ter um impacto da educação de 2,78 bi. Seria muita coincidência se eu dissesse que o saldo do Fundeb é muito próximo disso, ele não precisaria nem usar o dinheiro de arrecadação, mas nós vamos discutir sobre dinheiro de arrecadação. Mas só com o Fundeb, só com o que ele não investiu na educação, ele poderia cobrir os 33% da folha bruta. E eu vou explicar
aqui, porque poucas pessoas sabem a diferença entre folha bruta e folha líquida. O que é a diferença da folha bruta e da folha líquida? Nós temos que levar em consideração o que o Estado tira do caixa, ou seja, o que o cidadão tira do bolso para pagar o servidor público, não é isso? Nós não podemos levar em consideração aquilo que o Estado coloca, mas o servidor não recebe. Impostos, o imposto de renda e a contribuição previdenciária, por exemplo. Se nós considerarmos isso, o valor cai de 4.900 para 4 bilhões e 200 milhões. 4 bilhões e 200 milhões é menos da metade do que foi levado ao STF. E isso, se nós multiplicarmos, e daí nós chegamos à folha bruta, na folha líquida, que foi no ano passado, de 2 bilhões e 700 por mês, vezes 13, incluindo o 13º, 35 bilhões e 100 milhões. Não adianta nós ouvirmos o discurso de que, olha, nós temos que economizar no salário para podermos investir em serviço público. Ué, mas quem vai prestar o serviço público se não o servidor? Então, esse discurso é raso e rasteiro, porque quando diz que tem que economizar e não investir no serviço público, ele está querendo você, cidadão e cidadã que usa a creche, que você vá pagar uma creche privada. Ele quer privatizar a creche, quer privatizar a educação e quer privatizar a saúde. Então, o serviço público só chega ao cidadão através do servidor. O prédio da escola não funciona sozinho. O posto de saúde, o prédio do posto de saúde não funciona sozinho, não atende as pessoas sozinhas. A viatura policial não patrulha sozinha, precisa de um servidor público para prestar esse serviço. De janeiro a abril de 2021, que 2021 nós batemos todos os recordes de arrecadação em Minas Gerais. Só de impostos e taxas, nós arrecadamos 29,07 bilhões, 2021. No mesmo período, em 2022, mesmo com a barbeiragem do Estado de Minas Gerais em relação ao IPVA, nós arrecadamos de impostos e taxas 3,28 bi. Ou seja, nós arrecadamos 32,35 bi, perdão. Ou seja, nós arrecadamos 3,28 bi a mais que o mesmo período do ano passado. 11%. Esses 11%, se nós levarmos em consideração a arrecadação só desses impostos diretos que eu estou dizendo, que do ano passado que foi de 85 bilhões, nós teremos um incremento na arrecadação. Nós vamos arrecadar mais, eu quero que as pessoas entendam isso, em relação ao ano passado, 9,42 bilhões. Mais de 2 vezes o que o Estado iria gastar com o reajuste das 3 categorias. Nós vemos que a população, tem sido colocada em segundo plano por esse governo, em detrimento de um pequeno percentual de empresários, e coloca em risco toda a segurança da população aqui da região metropolitana, maior de Minas, em detrimento aí, do lucro de poucos.